O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Amém. Pode sentar. Convido você, meu irmão que está em casa, para abrir ou ligar a sua Bíblia aí no seu celular. Nós vamos falar hoje à noite sobre princípios bíblicos para revitalizar a igreja. Eu quero tomar como sugestão temática o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Esse versículo é o versículo-chave para nós compreendermos o livro de Atos. E a partir de Atos 1:8, eu quero apresentar nesta noite alguns princípios cinco princípios que nós podemos detectar no livro de Atos, que poderão ajudar a revitalizar a igreja que você faz parte, você, meu irmão, você ser revitalizado, tá certo? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Meus prezados irmãos, eu gostaria de estabelecer alguns princípios antes de nós entrarmos diretamente no texto, como se fosse uma introdução. A primeira coisa que eu quero afirmar, à luz da palavra de Deus, é que a igreja invisível de Cristo, ela é edificada pelo próprio Cristo. E ela avança na história. Só Jesus conhece de fato quem são os dele. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Só Jesus pode fazer um diagnóstico perfeito de uma igreja local ou da sua igreja no todo. Quando você lê as 7 cartas de Cristo, as igrejas lá de Apocalipse, ele sempre enfatiza: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Isso significa que esse Jesus que anda no meio da igreja conhece profundamente a sua igreja. E Deus vê, e Jesus vê, aquilo que nós não vemos. Então só Ele pode, de fato, diagnosticar verdadeiramente uma igreja local ou a sua igreja no todo. Mas a segunda verdade que eu quero deixar aqui, na introdução, é que a igreja visível, eu não estou falando agora da igreja invisível, mas da igreja visível, ela nasce, ela cresce, ela muitas vezes amadurece, ela declina e ela morre. Se nós olharmos hoje para as igrejas da Europa, as igrejas históricas, elas estão morrendo. Fala-se que nós já estamos vivendo um período pós-cristão na Europa. Você vai para os Estados Unidos e todos os dias, todas as semanas, todos os meses, igrejas são fechadas. E se nós pegarmos as 7 igrejas do Apocalipse, e eu tive o privilégio de fazer a viagem para conhecer na Ásia essas 7 igrejas, são apenas monumentos, são apenas locais de visitação turística hoje. Agora, o que é que nós precisamos fazer, humanamente falando, para diagnosticar as igrejas que estão estagnadas, as igrejas locais que estão paradas, morrendo? Igrejas, algumas delas já na UTI. O que é que a gente precisa fazer para diagnosticar isso?
Alguém já disse que nós temos que fazer o diagnóstico das igrejas que estão vivas e fazer a autópsia daquelas igrejas que estão mortas, que já morreram. Para a gente saber por que essas igrejas, elas morreram, elas definharam. E eu quero, com muita humildade, colocar diante de vocês pelo menos 5 causas que evidenciam, né, e que revelam por que essas igrejas estão morrendo. Vou apenas citar. A primeira delas é fazer a obra de Deus na força humana, sem o poder de Deus, sem a dependência de Deus, sem fé. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Muita sabedoria, muita inteligência humana, muita estratégia, muito programa, mas pouca dependência de Deus. Pouca dependência do poder de Deus. A igreja de Deus não pode fazer a obra de Deus com a sua própria força. Nós precisamos do poder de Deus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para poder fazer a obra. Segunda causa que eu vejo é liderança humana, sem a vocação divina. Líderes que não têm o chamado de Deus, e líderes que não têm o chamado de Deus, eles, ao invés de promover o crescimento, o amadurecimento, o fortalecimento da igreja, eles matam, porque eles estão no lugar errado. A igreja é o que a sua liderança é. Então, quando você olha hoje e observa pastores, presbíteros, diáconos, líderes, que muitas vezes estão exercendo a função, mas não têm a vocação, o chamado de Deus. Terceira razão que a gente identifica por que as igrejas elas morrem. E aqui eu colocaria 2 pontos extremos. O primeiro deles, o liberalismo teológico, ou a ortodoxia sem fervor. Quando a igreja se afasta da palavra, quando a igreja se afasta da sã doutrina, quando a igreja começa a se misturar com o mundo, ela vai perdendo a sua identidade. Ela torna um sal que só presta para ser pisado pelo mundo. O liberalismo teológico destruiu a nossa igreja mãe lá nos Estados Unidos. Tem destruído muitas igrejas mundo afora. A ortodoxia, nós temos igrejas que estão morrendo e que pregam a Bíblia, que subscreve os nossos símbolos de fé, mas é uma ortodoxia de achar que nós estamos certos e que todo mundo está errado. É uma ortodoxia que, ao invés de aquecer o coração, o sujeito fica cabeçudo, ele fica soberbo, ele fica achando que ele é correto, é certo e que todos estão errados. Quarta razão que a gente identifica é o desvio da missão principal da igreja. Eu vi um estudo de um pastor americano que disse que quando a igreja americana ela começou a se misturar com a política, a trazer a política secular, o Estado para dentro da igreja, ela começou a morrer. Isso é muito interessante porque a missão da igreja não é política. A missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura, é fazer discípulo de todas as nações. Se os reformadores vivessem hoje com a gente aqui, eles acrescentariam, né, mais um critério para selecionar uma igreja local verdadeira. Não somente a pregação fiel das Escrituras, o ensino fiel das Escrituras, não somente a administração correta dos sacramentos, não somente a aplicação séria da disciplina, mas também o compromisso com a obra missionária. Compromisso com a obra missionária. Mas, quinto lugar, eu colocaria a ausência de discipulado verdadeiro. É tão interessante que quando você faz um estudo hoje das igrejas que são saudáveis, que estão
perseverando nesse mundo tenebroso de hoje, você vai descobrir que essas igrejas, elas não estão preocupadas em trazer membros, mas em fazer discípulos. Não discípulos prosélitos, não discípulos assim, como os judaizantes faziam, mas pessoas que estão prontas a seguir a Cristo, a imitar a Cristo, a viver para Cristo. Então, o discipulado foi aos poucos na igreja, sendo substituído, muitas vezes, só pelo ensino, pela pregação. Mas o discipulado é uma ferramenta. Jesus ordenou à igreja que ela fizesse discípulos para ele. E discípulo não é um curso de discipulado que você faz para fazer o batismo e a profissão de fé. A vida nossa, a vida inteira nossa, é uma vida de discípulo. Nós somos discípulos desde o dia que convertemos até o dia que morremos. Mas eu quero ser mais positivo, há muitas outras razões, mas eu quero destacar aqui, no livro de Atos, 5 aspectos, 5 pontos que eu chamaria princípios bíblicos para revitalizar a sua igreja. Então, se a sua igreja local está estagnada, se a sua igreja está decrescendo, alguns princípios nós podemos encontrar em Atos dos Apóstolos. E eu vou começar justamente aqui, em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, o primeiro princípio bíblico que nós encontramos para revitalizar uma igreja é quando essa igreja ela está totalmente submissa ao senhorio e à soberania do Espírito Santo. A igreja, ela não sobrevive, ela não consegue realizar a sua missão sem o poder do Espírito. Veja que esse versículo tem 3 detalhes muito importantes. Primeiro, o poder, mas recebereis poder. E há 2 palavras no grego para poder, uma é euxosia, que é poder político, poder governamental dos homens, mas existe a outra palavra que é dinamis, é a palavra que aparece aqui, mas recebereis dinamis, poder espiritual. Segundo detalhe que aparece aqui, qual é a fonte desse poder? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, após Jesus Cristo ser glorificado, foi enviado à igreja para exercer a soberania, ser o executivo da obra missionária. Não é somente o poder, a força, mas o poder da presença do Espírito Santo, de tal maneira que você vai descobrir mais adiante, que quando o crente se converte, ele recebe o Dorean, o presente do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, porque ele só vai sobreviver espiritualmente no poder do Espírito Santo. E aí você vai descobrir, em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo é apresentado como uma terceira pessoa da Trindade. E essa igreja agora vai caminhar sob a soberania do Espírito Santo. E, meus amados irmãos, é importantíssimo você aprender isso, porque aqui nós temos o poder do Espírito, o poder espiritual, a fonte do poder, que é a presença do Espírito Santo, e o uso do poder. O uso, diz assim claramente: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. É o poder para ser, é o poder para fazer, é o poder para realizar, é o poder para dirigir, é o poder para ser guiado pelo Espírito Santo. Você vai descobrir que o Espírito Santo, ele é quem vai executar a obra missionária em Atos dos Apóstolos. Então a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer a revitalização da sua igreja, do seu ministério, da sua vida cristã,
seja submisso ao senhorio e à soberania do Espírito Santo. Ele foi enviado, ele habita conosco para nos guiar, para nos ensinar. Ele é o GPS da vida cristã. Ele é quem nos conduz, ele é quem nos guia. Então, igrejas que não buscam o poder do Espírito Santo, igrejas que não buscam a direção do Espírito Santo, são homens pensando estratégias, programas, metodologias. Não, nós precisamos do poder, da presença, da direção do Espírito Santo. Segundo lugar, Atos dos Apóstolos ensina que não somente submissão ao senhorio ou soberania do Espírito Santo, mas vai nos ensinar uma segunda coisa que está decorrente da vinda do Espírito Santo, que é a pregação bíblica, cristocêntrica, poderosa. Veja no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que o Espírito Santo veio do céu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Sobre cada um deles pousou uma língua de fogo, para mostrar que a natureza da igreja é missionária. O Espírito Santo veio para nos dar o poder, a capacidade para comunicar a palavra. E se você observar bem, o versículo 14, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus. E aí ele vai explicar o que estava acontecendo, mas ele vai fazer o primeiro sermão após o Pentecostes. E esse sermão é muito interessante porque ele é totalmente cristocêntrico. Ele fala sobre a vida de Cristo, ele fala sobre a morte de Cristo, ele fala sobre a ressurreição de Cristo, ele fala da exaltação de Cristo. E no versículo 36 ele termina falando sobre o senhorio de Cristo. Então ele prega Cristo. Cristo é o cerne da mensagem. Nós pregamos a Cristo crucificado, nós pregamos o Evangelho centralizado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Agora, irmãos, Pedro pregou com tamanho poder, que naquele dia, quase 3.000 pessoas foram batizadas. A pregação poderosa produz resultados. A pregação poderosa, ela revitaliza, ela anima, ela fortalece. A pregação poderosa, ela transforma, ela modifica. E, meus amados irmãos, não basta meramente a letra do texto, a exegese do texto, a hermenêutica bem feita, o sermão bem estruturado. O sermão sem o poder do Espírito Santo, ele ao invés de modificar, de transformar, ele endurece. Sabia disso? Horatius Bonar, ele escreveu um livro, Recado aos Ganhadores de Alma, onde ele mostra o perigo de nós pregarmos a Bíblia, de nós pregarmos a sã doutrina, de nós pregarmos sem o poder do Espírito Santo, sem a dependência do Espírito Santo, sem a preocupação de que o Espírito Santo seja glorificado através da nossa pregação. E é tão interessante porque já está acontecendo uma doença no nosso meio, e eu estou falando aqui do meio dos evangélicos, porque agora parece que nós não seguimos mais a Cristo, nós seguimos os pregadores, né? Nós seguimos os mestres, os professores, e está se criando uma espécie assim de estrelismo, né? de pastores celebridades, né? Onde as pessoas elas estão mais cultuando o pregador do que cultuando a Cristo. Raras as exceções, nós temos aí homens de Deus como o pastor Hernandes, pastor Jeremias e outros pastores aí que pregam a palavra, Augusto Nicodemos, que prega a palavra, está preocupado com a glória de Cristo, com a glória de Deus. Pregação poderosa. Em 30 anos, a igreja
alcançou todo o Império Romano por causa da pregação do Evangelho. Prega a palavra, meu irmão. Prega a palavra. Terceiro lugar, Atos nos ensina um terceiro princípio. Primeiro, submissão ao senhorio e soberania do Espírito Santo. Segundo, pregação bíblica poderosa. Terceiro, muito trabalho e muita oração. Muito trabalho e muita oração. Se você observar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dá uma olhadinha aí, por favor, Atos, capítulo 2. No versículo 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Por que todo dia tinha salvação? Por que todo dia tinha conversão? Porque todo dia o Senhor acrescentava. E aqui, quando fala que o Senhor acrescentava, era conversão verdadeira, conversão genuína. Por que a igreja crescia com gente acrescentada pelo Senhor? Porque, veja no versículo 46, diariamente eles realizavam culto, diariamente eles oravam, diariamente eles louvavam, diariamente eles pregavam. Dá um pulinho, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, por favor. Capítulo 5, versículo 42. Atos 5, 42. A igreja proibida de pregar. Os discípulos proibidos de ir para o templo. Eles queriam fechar a igreja para os discípulos. Mas veja aí, no versículo 42, o que diz? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Meu amado irmão, sem trabalho, sem dedicação, sem pagar o preço do serviço, a obra de Deus é uma lavoura, a igreja é a lavoura de Deus. Nós somos semeadores da palavra, nós plantamos, nós regamos, e muitas igrejas, elas não estão crescendo porque não há trabalho, não há esforço. Mas o esforço sem a oração não vale absolutamente nada. Veja lá, volta um pouquinho em Atos, capítulo 5, Atos, capítulo 4, no versículo 29, a igreja sendo ameaçada, sendo perseguida, disseram assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças, 4, 29, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu tanto servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que coisa extraordinária, irmãos. O livro de Atos, além de ser um livro de pregação, um manual de pregação, é também um manual de oração. A igreja não tinha FM evangélica, não tinha televisão evangélica, não tinha bancada evangélica no Senado Romano, não tinha Bíblia impressa, não tinha inário impresso. A igreja, ela se reunia clandestinamente, sendo perseguida, primeiro pelo sistema religioso, depois pelo sistema político. E tudo que a igreja conseguia era através da oração. A oração é a chave espiritual do progresso. Quando Deus leva o profeta Ezequias para o vale de ossos secos, ele disse: isso aí tem jeito? E Ezequiel disse: o Senhor é que sabe. Então Deus diz: então prega aos ossos, prega. E invoca ao Espírito Santo, e clama ao Espírito Santo. Prega, trabalho, serviço. Temos que pregar, irmãos. Esse negócio de igreja reunir só no domingo e durante a semana a igreja está fechada. Não, nós temos que ser igreja 24 horas. Nós temos que ter programação todos os dias. Nós temos que correr atrás das pessoas todos os dias. Nós temos que usar os meios que nós temos hoje. Quarto lugar, Atos dos Apóstolos ensina
Um quarto princípio: submissão ao senhorio, à soberania do Espírito Santo, pregação bíblica poderosa, muito trabalho e muita oração. Quarto lugar, liderança vocacionada por Deus. Veja em Atos 6:3, os problemas surgem, e a igreja ela é cheia de problemas. E quem é que vai resolver os problemas na igreja? Uma liderança. O sujeito que diz que ele é líder, quer ser líder da igreja, e ele não quer resolver problemas, ele não foi chamado por Deus. Veja no texto, Atos 6, versículo 3, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E é tão interessante que no versículo, eles oraram, houve eleição, e os homens foram escolhidos. E esses 7 homens, nós temos aqui em destaque a figura de Estevão e a figura de Filipe. Esses diáconos, eles não eram meramente diáconos, mas eram também pregadores, conhecedores das Escrituras, homens cheios do poder do Espírito Santo, homens escolhidos por Deus. Se você for lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, diz aí, servindo eles ao Senhor e jejuando, 13:2, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, vocação, chamado de Deus, é a coisa mais importante para os líderes. A nossa igreja, a igreja presbiteriana, no seu manual presbiteriano, está lá claramente que os nossos ofícios, eles têm como base fundamental a vocação, o chamado de Deus e a confirmação desse chamado pela eleição da igreja. Veja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, diz, no versículo 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Veja que eles oravam, e eles jejuavam, eles buscavam a direção de Deus. Foi assim desde Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando Matias foi escolhido para ser substituído, usa os princípios bíblicos, mas a oração. Eles querem uma liderança de Deus, vocacionada por Deus. Às vezes a gente encontra pastores, presbíteros, diáconos, que não têm essa consciência. Se perguntarem para ele, por que você é diácono, por que você é presbítero, por que você é pastor, ele diz, eu não sei, me escolheram. Não, meu irmão, não é assim não. Atos dos Apóstolos vai nos mostrar que nós temos um chamado. E quem nos chama é Deus. Deus é o nosso patrão. Nós temos que prestar conta a Deus. Nós temos que continuar servindo a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso esforço, com a dedicação da nossa vida. Mas eu quero terminar. Atos nos ensina um quinto princípio. Submissão ao senhorio, soberania do Espírito Santo. Pregação bíblica poderosa. Muito trabalho e muita oração. Liderança vocacionada por Deus. Mas há uma coisa muito importante aqui, que é igrejas, elas crescem quando elas perseveram na tribulação, na dificuldade. Preste atenção, meu irmão, a igreja pode estar fechada, mas você, pastor, você, igreja, não pode deixar de cumprir a sua missão. Nós respeitamos as autoridades constituídas, nós obedecemos os protocolos de segurança, mas não podemos ficar parados. As tribulações vêm, e eu quero chamar a sua atenção para Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, depois de plantar as igrejas, Paulo retorna fortalecendo a fé daqueles irmãos novos, daquelas igrejas novas, e diz lá no versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
O livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado Atos dos Apóstolos em tribulações. Então, a obra de Deus é feita em oposição, em perseguição. O reino de Deus avança contra as forças do mal, contra a engenharia maligna, contra a perseguição do mundo, o ódio do mundo. Há um ledo engano. Quando nós, pastores, líderes, num momento como esse, ficamos dando entrevista aí para o mundo, achando que o mundo vai defender a igreja, que o mundo ama a igreja. Jesus diz claramente em João 15, por causa de mim, por causa da ligação sua, de vocês comigo, o mundo os odiará. E vocês serão perseguidos. E Jesus diz, o servo não é maior do que o seu senhor. Então é na dureza, é na batalha. Eu estava conversando com o pastor Hernandes, sábado, como fomos fazer um casamento juntos, e a gente estava dizendo, rapaz, não tem trégua. Não tem trégua. É provação, é tribulação de todos os lados. E aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguições, difamações. Então, meu irmão, não existe cristianismo sem cruz. Não existe. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Mas a cruz precede a coroa. A luta, a batalha, precede o gozo, a alegria eterna. Então, vamos para frente. Se você quer que Deus, o Espírito Santo de Deus, revitalize, reanime, reavive a sua igreja, eu quero deixar para você esses 5 princípios. Submissão ao senhorio e à soberania do Espírito Santo. Pregação bíblica poderosa. Muito trabalho e muita oração. Liderança vocacionada por Deus. E perseverança nas tribulações, nas aflições da vida. Que Deus abençoe você. Se você ama a sua igreja, ore por ela. E vamos lutar para que Deus mande um grande reavivamento para a nossa igreja. Deus te abençoe.